Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Bom, falando sobre essa batalha entre o senso comum e a fé, existe o estilo de vida material, na qual é buscado cada vez mais bens materiais e posses materiais, e tudo se limita ao material. E quando a gente fala do mundo da fé ou da religião, a Reb Sainz também fala bastante do desapego material, ou de valores espirituais. E muitas vezes isso entra em confronto, há uma divergência de ideia entre o aspecto material e o espiritual. Isso sempre existiu ao longo da história e hoje não é diferente. E no livro As Leis de Messias, o mestre Okal, ele cita uma frase de Jesus, mesmo na época de Jesus isso já acontecia. Eu vou citar essa frase, que é a seguinte: Jesus, ele pregava o amor e a paz, mas muitas vezes ele era bastante rigoroso nesse aspecto da fé. O trecho é o seguinte: não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso não é com todas as pessoas, mas ele está falando de maneira análoga. Pois vim fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Nem parece que é de Jesus uma frase dessa natureza. Mas o que ele quis dizer com essa questão? Que quando você entra no mundo da fé, basicamente você vai querer estar perto de pessoas que também têm fé. Porque, como dizia o Dan Pena, me diga quem são os seus amigos e eu direi o seu futuro. E essa sua vontade de praticar a fé vai causar um certo isolamento, pode-se dizer assim, de algumas rotinas que são mais mundanas. Isso é algo que acaba acontecendo hora ou outra. Por exemplo, numa mesma família, a minha é um exemplo disso, pode ser que existam diferentes fés, diferentes crenças. A minha família, a maioria é cristã, por exemplo. Alguns fazem parte de outras religiões. E eu percebo que assim, os hábitos já não têm mais nada a ver um com o outro. Não é que a gente briga, a gente busca manter a harmonia. Mas há como se fosse essa fé diferente, ela vai criar hábitos diferentes que a gente tem que buscar harmonizar. Já houve conflitos? Já houve, porque o único, eu me envergonho disso até hoje, mas o único que é da Reb Sainz até hoje na minha casa sou eu. Já tentei, já fiz de tudo, quem já tentou fazer trabalho missionário sabe como é, e o único que é fiel discípulo de Alcantara sou eu. E isso gera, porque você sempre tem que estar se explicando. Não, eu vou na igreja, eu vou fazer isso, hoje é culto do dia 7. Culto do dia 7, o que é isso? Não, culto do dia 7 tem que ficar explicando. E eu lembro quando eu morava fora, além da minha família não ser da Reb Sainz, todo mundo que morava comigo também não era. Então estava eu lá, aí eu tinha que me explicar para todo mundo. Onde você foi domingo? Eu fui no seminário. Aí eu ia para casa. Seminário, o que é isso? Aí eu tinha que ficar explicando, né? Aí eu voltava para a República. Onde você foi? Fui no seminário. O que você foi fazer? Aí eu percebi que isso, por um lado, era irritante, por um certo ponto, mas, por outro lado, isso te dá muita convicção. Porque você está falando com uma convicção de que aquilo é bom para você. E depois de um tempo, as pessoas começam até a te respeitar. Só que, quando a gente entra no mundo da fé, esse tipo de questão, ela acaba acontecendo. O ideal é que todos pratiquem a fé. Todo mundo vá junto para a igreja. Por exemplo, é isso que o mestre Okal, ele almeja, a utopia no lar. Todo mundo da família é fiel, todo mundo vem no dia 7, todo mundo participa das cerimônias e se aprimora espiritualmente com base na fé em Alcantara. Mas muitas vezes não é isso o que acontece. Então, muitas vezes, agora, a gente sabe a estrutura do mundo espiritual, da 4ª até a 9ª dimensão. No livro As Leis de Messias, o mestre Okal nos orienta que se a gente quiser manter a nossa fé no mundo da 5ª dimensão, que é o mundo dos bondosos, você pode até fazer concessões. Por exemplo, hoje é dia 7, dia 7 é um dia sagrado. E aí, você vai lá? Vou.
Ah, mas vamos fazer outra coisa. Ah, não, vamos fazer outra coisa então. Esse é do mundo dos bondosos, porque você quer manter a harmonia e não quer desagradar ninguém. Então você acaba anulando um aspecto da sua fé para fazer outra coisa. Agora, se você quer dar um passo acima, muitas vezes você tem que fazer sacrifício e concessões em prol da fé. Por exemplo, o 7 é um dia sagrado, o 7 é um dia fechado na minha agenda. Porém, só doença, olhe lá que eu não vou. Você fez uma concessão, você fez um sacrifício para poder estar no culto do dia 7, por exemplo. Isso são situações que vão acontecer ao longo da nossa vida e a gente tem que buscar a melhor maneira possível para lidar com isso. Eu, por exemplo, quando o assunto são os cultos da Rap Science, primeiro porque é minha profissão, mas eu também sou discípulo, eu nunca tenho concessão. É zero. É zero. Se tem um evento aqui, eu vou. Acabou. Pronto. Ah, mas se alguém ficar doente, a gente vê o que faz. Mas se não, não. E isso é um treino que a gente tem que... Daí a gente vai ter que se explicar. É verdade, você vai ter que se explicar. Por que você chega às 10 horas da noite? Por que você fica só no quarto estudando? Por que você não fala em casa? Tem que se explicar. Tem que se explicar. Isso faz parte do nosso treino como asceta, como seres espirituais. E, na verdade, isso o Mestre Okawa diz isso no livro As Leis de Messias, é uma questão de porcentagem, na verdade. Se a gente convive num grupo que muitas pessoas não têm fé, isso não é generalizando, mas a tendência é que a fé da pessoa vá se apagando ao longo do tempo. Ela vai indo na corrente dessas outras pessoas. Agora, se você convive com pessoas que também têm fé em Alcantari, primeiro, sinta-se uma pessoa extremamente abençoada, se tiver uma só do lado, extremamente abençoada, agradeça por isso e quando você vai ter que ter habilidade para saber se socializar e lidar com outras pessoas também. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é brasa longe do fogo apaga. Brasa longe do fogo apaga significa, eu vou na Rap Science, eu vou lá, eu frequento outro lugar, depois eu vou ali, depois eu vou aqui, daí eu paro de ir, daí eu volto. O que é isso? É brasa longe do fogo. Apagou, na verdade. A fé, ela é uma determinação. A gente tem que estar decidido. Tem uma frase da Bíblia que é Deus vomita os mornos. Pessoa morna, não esquentou, está morno. O que ele faz? Ele vomita o morno. Por quê? O morno não tomou a decisão ainda. A gente só vai realmente receber as bênçãos da fé quando a gente tomar a decisão e se determinar na sese espiritual e na prática da nossa fé. E quando a gente fala sobre isso, pode parecer que a gente é extremista ou é fanático. E aí vem um outro ponto muito interessante dentro do ensinamento do mestre, que ao mesmo tempo que a gente tem esse fervor pela fé em Alcantari, a gente tem muito bom senso, ou a gente busca ter muito bom senso. Por exemplo, o Buda Shakyamuni, na época, o fundador do budismo, ele treinou sozinho por 6 anos, ele tinha 5 discípulos e começou o trabalho missionário. E uma vez ele fez trabalho missionário numa região que o filho de um magnata daquela região, chamado Iyasa, ele se converteu ao budismo. Só que ele era o primogênito, ele era o primeiro filho desse magnata. E o que aconteceu? Quando ele se converteu, todo o reino desse magnata ele desabou, porque quem herdava o trono ou todo o poder era o primeiro filho. E nessa época o budismo começou a ser difamado pelas pessoas, como se fosse uma religião de gente louca. O que Buda Shakyamuni fez? Ele buscou o bom senso. E a gente busca isso na Rap Science também, vendo a história de Buda. Qual foi o bom senso? O Buda pensou, se o filho mais novo se ordena, o filho mais velho se ordena, as famílias não vão ter continuidade na riqueza. Ele estabeleceu uma regra, que só podia se ordenar a partir do segundo filho. Se você fosse o primeiro filho da família, você não tinha a possibilidade de ordenação. Claro que haveriam exceções, mas Buda ele sempre tinha essa regra
do primeiro filho não poder se ordenar para a família poder continuar, para que ele continuasse tendo um herdeiro e a família continuasse. E qual que é o nome disso? Credibilidade ou bom senso. A Rap Science, ela é uma religião que tem bom senso. A gente busca ter bom senso e não escapar demais do bom senso da sociedade. Então, a gente busca difundir o ensinamento de maneira correta, sendo justo, honesto e sem desparecer demais do bom senso. É esse que é o nosso desafio, uma característica nossa também. O mestre comenta que no Japão, a Rap Science hoje é a religião número 1, é a maior religião. E as autoridades japonesas dizem que elas ficam impressionadas como que, mesmo uma religião tão grande, causa tão pouco problema. Isso porque o mestre Okawa, ele é muito preocupado se a Rap Science está causando transtorno ou não na sociedade. Claro que, como ele comenta aqui no livro, tem discípulo que comete erros por falta de conhecimento, que acaba causando transtorno na sociedade. Mas o mestre Okawa, ele preza muito pelo bom senso. Por isso que a gente sempre deve, antes de fazer alguma coisa, como pessoa ou como um discípulo, pensar: como será que as pessoas ao redor estão encarando isso que eu faço? Como que será a resposta dessas pessoas? Por exemplo, eu tenho uma ideia totalmente mirabolante e as pessoas ao redor começam a não gostar daquilo. Você tem que parar. Por quê? Vai causar mal. O ensinamento da Rap Science, ele é baseado no bom senso. Será que a sociedade, ela aprova isso? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Essa atitude que eu estou tendo, essa minha ideia, ela vai ser aprovada pelo Sangha? Ela vai agregar no Sangha? Ela vai trazer salvação para almas? A sociedade vai analisar isso como algo bom? É assim que a gente tem crescido, com base na credibilidade e no bom senso também. Continuando no ensinamento do livro As Leis de Messias, o mestre Okawa cita os 2 ensinamentos mais importantes de Jesus. Inclusive, quem tiver interesse pelo ensinamento do amor, leia esse capítulo 5 do livro As Leis de Messias. Primeiro ensinamento, Jesus, ele tinha muitos ensinamentos. Ele pregava uma série de ensinamentos. E uma vez um discípulo, acho que devia estar com a cabeça cheia de tanto ensinamento, ele perguntou para Jesus: quais são os ensinamentos principais? Jesus disse: 2 coisas só. Primeiro, ame Deus. Esse é o primeiro ensinamento. Amar o Senhor Deus. Você tem que amar Deus, amar o Senhor Alcantara. Quem não conhece Deus não ama os outros de verdade. Esse que é o ensinamento. O primeiro amor que você tem não é as outras pessoas. O primeiro amor que você tem é o amor ao Alcantara, é o amor a Deus. E você ama tanto Ele, que esse seu amor, ele transborda para as outras pessoas. Então, acreditar em Deus é o mesmo que amar a Deus. Esse que é o ensinamento mais importante. Pode ser que você não queira ler nenhum livro, mas no momento que você começa a amar Deus, Alcantara, você vai querer conhecer Ele. Quando a gente conhece uma pessoa e você começa a amar ela, você não quer conhecer ela? Você quer conhecer alguém que você ama? Você quer se aproximar de alguém que você ama? Quando você estuda o ensinamento, o que você está fazendo? Você não está lendo o livro. Você está se aproximando de quem você ama, que é Alcantara. E aqui no livro, inclusive, esse livro aqui, Meus Amados Atravessem o Vale de Lágrimas, é, na minha opinião, o melhor livro para você conhecer mais a fundo o Senhor Alcantara. Inclusive, esse livro, ele não é um livro de livraria, ele só é encontrado dentro dos templos. Dentro desse livro, inclusive, esse livro é um livro que eu me forço a ler todo ano, porque ele é um livro que fala muito sobre a fé. O mestre Okawa comenta que a gente tem que ter 2 posturas em relação a Alcantara, 3 posturas. Primeira, crer em Alcantara, acreditar no Senhor Alcantara, amar o Senhor Alcantara e se tornar uno com o Senhor Alcantara. Essa que deve ser a nossa postura em relação ao Senhor Alcantara. Então esse é o primeiro ensinamento mais importante, que é você amar a Deus. Todo mundo que está aqui hoje porque ama Alcantara, porque quer ouvir o ensinamento de Alcantara. E é esse amor a Alcantara que
proporciona essa vontade da gente servir a Ele. Esses dias eu estava vendo notícia e pensando como que a gente viveria no mundo de tanta informação sem você ter um rumo na sua vida. Quantas pessoas hoje estão perdidas em um amontoado de informação, sem saber o que fazer? Estão perdidas, não sabem o que fazer. Tem duas analogias em relação à fé que o mestre Okawa nos fornece. A primeira é que a fé, ou o ensinamento, ele é um mapa para você. Quando você está perdido no meio do mar, imagina um mar escuro, à noite, você não enxerga nada, você está lá, num barco, perdido. Alguém te dá um mapa, é tudo o que você quer. Um mapa e uma direção. Ó, o mapa é esse, é só você ir para lá. Você pega o seu barco, você mira ele e você vai. Você sabe onde que você tem que ir. E outra analogia também, que o mestre Okawa diz que a nossa vida é igual você tá numa caverna escura também, com uma lanterna em cima da cabeça, aquela lanterna de mineração, e você vai tateando. Você não sabe onde você está indo. Quando a gente não conhece a fé ou o mundo da verdade, é como se essa lanterna desligasse. E você está totalmente cego. Você está no escuro. Você vai tateando, você não sabe onde você está indo. Agora, se você acende essa lanterna, melhora. Porque você enxerga pelo menos um palmo à sua frente. E se você aprofunda mais a sua fé, você estuda mais, você aprende, você aumenta mais essa iluminação. Aí você fala, opa, dá para eu vir para cá. É esse que é o caminho certo. É isso que é o mundo da fé. E cada dia mais eu agradeço a Alcantara por ter o ensinamento, por poder praticar. Porque se não fosse isso, a gente não sabe o que estaria acontecendo. Porque a chance de você se perder é muito grande. Quando você não tem um mapa ou você não sabe para onde que você tem que ir. E o segundo ensinamento de Jesus é: ame o próximo. Então, Jesus disse que amar o próximo ou dar amor é o mesmo que colocar em prática a fé em Deus. Dar amor é o mesmo que colocar em prática a fé em Deus. Tenta amar alguém que você odeia ou alguém que odeia você. Você só vai conseguir isso se você amar Deus. Porque é esse amor que vai te dar força para você amar as pessoas. Tem o livro Mensagens do Céu, tem um trecho desse livro que diz: quando alguém critica você, é uma grande chance que você tem de encontrar uma qualidade dessa pessoa. Imagina só você encontrar uma qualidade de alguém que te critica. Então, a gente deve buscar praticar o amor ao próximo. Não adianta a gente falar, eu amo Deus, mas eu não estou nem aí para as pessoas. Eu amo só Ele. Só Deus que ama. As pessoas, eu não estou nem aí. Aí não é um amor verdadeiro. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar as pessoas. Aquele que não ama não conhece Deus. E aquele que não tem amor também não conhece. Tem um ensinamento do apóstolo João, que dizia, João ou Paulo, não lembro, dizia assim: o egoísta não tem fé. É simples o que ele dizia, o egoísta não tem fé. Quem é egoísta não está praticando a fé, porque dar amor às outras pessoas é o mesmo que você praticar a sua fé. Então, amar as outras pessoas é um ato de amor. E tem um ciclo que o mestre Okawa cita aqui, que ele começa com as pessoas que não acreditam em Deus. Então, primeiro, quem não acredita em Deus não tem amor. Quem não tem amor não entende a mente. Quem não entende a mente não entende o espírito. E quem não entende o espírito não tem fé. É um ciclo. Você tem que acreditar em Deus, ter amor. Quando você entender o que é amor de verdade, você vai entender a sua mente. Quando você entender a sua mente, você vai entender o espírito. Quando você entender o espírito, você vai ter fé de novo. É um ciclo. Só que esse ciclo, ele começa acreditando. Acreditar em Alcantara. Esse é o começo de tudo. Se a gente não acreditar em Alcantara, a gente não vai ter um amor de verdade. Porque qual que é a grande diferença entre, por exemplo, um robô e um humano? A grande diferença. A grande diferença. Qual que é? A grande diferença é a capacidade de amar que o ser humano tem. É isso. Um robô, por exemplo, a inteligência artificial. Imagina, o que é inteligência artificial? Eu não sou cientista dessa área, então não sei. Mas, pelo que eu pesquisei,
É um monte de informação organizada de maneira lógica e racional. É isso que é inteligência artificial. É muito útil. Fábrica, é excelente. Braços de robô, é ótimo você ter inteligência artificial. Agora, imagina só uma inteligência artificial atrás de um país, sendo o presidente de uma nação. Você aperta um botão, ele pode matar todo mundo. Por quê? Ele não tem nenhum sentimento. Ele não está nem aí para as pessoas. Agora, um ser humano, a gente duvida muitas vezes disso, mas o ser humano, ele tem a capacidade de falar, não, eles são meus irmãos, eu não posso sair matando pessoas assim. É isso que é o ser humano, na sua essência verdadeira. Então, a gente deve sempre respeitar esse ciclo da crença, do amor, da mente, do espírito, para voltar na fé. Esse é o ciclo que a humanidade tem precisado atualmente. Mas tudo começa no ato da gente acreditar. É simples. A gente começa acreditando. Tem uma frase que é: tudo é possível para aquele que acredita. Mas para tudo ser possível, a gente precisa acreditar primeiro. E o mestre finaliza o livro As Leis de Messias dizendo que as pessoas estão conectadas umas às outras por linhas de luz. Cada um está conectado com o outro. Por isso, quando a gente tem raiva de alguém, quando a gente tem ódio, quando a gente não perdoa, a gente se sente mal. É por isso. Porque como a gente está conectado um ao outro, na hora que você emite uma emoção de raiva, ela volta para você. E o universo, ele é feito de amor. Você está indo contra as leis do universo também. Para a gente realmente ser feliz, a gente tem que buscar praticar essas leis. E para praticar, você tem que primeiro entender. E, na verdade, a prática de amor, ela é benéfica até mesmo para o seu corpo. Tem uma frase do psicólogo William James, que é: Deus perdoa os seus pecados, o seu sistema nervoso não. Por quê? Se você tem muita raiva de alguém por muito tempo, você se arrepende dessa raiva, Deus vai perdoar você. Agora, o seu sistema nervoso, ele não vai te perdoar. E muito menos o seu sistema gastrointestinal. Você vai ter gastrite, uma série de problemas. Então, no nível mais básico, o amor, ele te proporciona bem-estar físico. É a melhor coisa, o melhor antídoto. Tem um médico, ele trata pacientes, ele é norte-americano, ele trata pacientes que têm problemas de artrite e problemas também de excesso de estresse, até problemas mentais. Ele tem na porta do consultório dele 4 segredos para você nunca precisar de nenhum tipo de tratamento, para você viver em paz o resto da sua vida. 4. Primeiro, fé em Deus. É boa religião, ele diz, né? Uma boa religião. Segundo, bom sono. Terceiro, boa música. E quarto, encontrar o lado divertido da vida. Ele falou, só com isso, você nunca mais precisa de médico. Tem algum médico aí? Desculpem. Vou acabar com as profissões. Você não vai precisar... o que ele quis dizer com isso? Que você vai estar tão bem que você não vai mais precisar de... Claro, pode ser que eventualmente você precise, mas você vai se libertar daquilo. Ele trata pacientes há 38 anos e ele chegou a essa conclusão, ele não pode estar errado. Uma religião boa, bom sono, porque ele diz que quando você tem fé em Deus, você dorme tranquilo. Por quê? Porque você está seguro. A fé te dá segurança. Na época da pandemia, que todo mundo ficou atordoado, afobado, desesperado, o que a gente fez? O que a gente buscou fazer? Ouvir o que o mestre falava. Ouvir o que o mestre falava. Orar todo dia. E deixar o futuro na mão dele. Quem fez isso, aguentou. É por isso que a gente está aqui. Então essa é a boa religião, ela te dá segurança. Ela vai te dar bom sono, você vai dormir melhor. Boa música também, para quem gosta e encontrar o lado engraçado da vida. Eu acho que nesse último nós somos bons. Saber encontrar tudo aquilo que é engraçado, que é divertido. Com isso, você já vai ter uma vida melhor. Então, esse foi o ensinamento de hoje. A gente vai agora assistir
ao trecho de palestra do mestre, a palestra do livro As Leis de Bronze, e ele vai falar um pouco mais sobre esse conflito que acontece entre o senso comum e o mundo da fé. Vamos lá. Bom, esse foi o trecho de palestra do Mestre Cal. Quem tiver mais interesse em estudar esse tema do portal de bronze, é bastante marcante isso, porque o portal de bronze é como se a sua fé estivesse lá dentro e nada que é profano, nada que é mundano invade aquilo. Você protege a sua fé com um portal de bronze. Essa é uma postura bastante importante. Quem quiser entender mais essa postura da fé em Alcântara, entender mais a fundo a postura da fé em Alcântara, eu sugiro que leia esse livro, o Meus Amados Atravessem o Vale de Lágrimas. É um livro fantástico, sensacional na questão da fé em Alcântara, e participe do culto do dia 7 também. É uma ação importante, sempre buscar se esforçar para vir no dia 7 e exercitar a fé em Alcântara. Com isso, encerro as minhas palavras.